Boa noite! Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar a todos os meus amados pastores, a todos os estimados missionários e missionárias, aos meus amados irmãos e irmãs em Cristo e a todos os amigos e amigas que nos acompanham pelo YouTube. Eu saúdo a todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, é com imensa alegria e satisfação que neste momento entro em contato mais uma vez com todos os componentes desta abençoada rede de WhatsApp e com todos os irmãos em Cristo e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Quem vos fala nesta noite abençoada do dia 5 de maio de 2019, nesta noite de domingo, às exatamente 18 horas e 32 minutos, é o seu estimado irmão em Cristo, Paulo Francisco. Eu falo da cidade de Brasília, capital do Brasil. Amados, nesta rica oportunidade, eu desejo externar os meus sinceros agradecimentos a todos os membros de nossa rede e do YouTube que concluíram mais um abençoado período de oração e jejum. Que Deus lhe abençoe e fortaleça a sua vida espiritual. Que Deus também esteja abençoando você, amado irmão, irmã e amigo, que não realizou este período de oração e jejum do mês de abril. Você também está convidado a participar do próximo período de oração e jejum do mês de maio. Que Deus lhe abençoe e que você esteja juntando a nós e fazendo este jejum maravilhoso, fortalecendo a sua vida espiritual. No próximo contato, já passarei todas as informações referentes ao período de oração e jejum do mês de maio. Amém? Muito bem. Neste momento, iremos meditar na palavra de Deus. Queridos e amados irmãos em Cristo e amigos, abram os vossos corações e deixem o Espírito Santo saciar a sede de vossas almas. Informando aos meus queridos irmãos que a minha Bíblia é a tradução Bíblia de Estudo King James. Repetindo, informando aos meus queridos irmãos que a minha Bíblia é a tradução Bíblia de Estudo King James. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e nos acompanhasse na leitura do texto base e também nos textos suplementares, ok? Muito bem. Meditaremos nesta noite no livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos 44 ao 47. Neste momento, iremos orar. Oremos. Santo, eterno e grandioso Deus, Criador dos céus e da terra, louvamos o teu nome, pois tu és santo, santo, santo.
Bendito e glorificado seja o teu nome para sempre e eternamente. A tua palavra nos diz que o Senhor reina, trema o povo, ele assenta entre os querubins, mova-se a terra. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte. Os céus declaram a sua justiça e todo o povo vê a sua glória. Fala aos nossos corações nesta noite, ó Senhor dos exércitos. Limpa-nos e seremos limpos. Capacita-nos e seremos capacitados. Santifica-nos e seremos santificados. Perdoa os nossos muitos pecados, falar, obras e pensamentos. Tem misericórdia do teu povo e nos dê cada dia sua graça e a certeza da salvação. É o que te pedimos e te suplicamos em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Meditaremos nesta noite na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 44 ao 47. E nos diz assim a palavra de Deus nesta noite. E ele disse-lhes: estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Leitura maravilhosa. Eu gostaria nesse momento de enfatizar o versículo 47. E que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Leitura maravilhosa e abençoada. Vamos fazer mais uma oração. Oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, seja exaltado o seu nome nos céus e na terra. Ser propício a nós, pecadores. Abre o nosso entendimento nesta noite para que possamos ouvir, entender e obedecer a tua bendita palavra. A tua palavra foi lida, Senhor. Eu lhe rogo que possas me usar com autoridade e ousadia do teu Espírito Santo, que ao proferir as tuas verdades haja transformações devidas. O teu povo anela por um verdadeiro avivamento. Concede-lhe, Senhor, o discernimento e que haja o real arrependimento de nossos muitos pecados contra a sua santidade. É o que eu lhe peço e já te agradeço, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos e amados irmãos em Cristo,
e amigos ouvintes da palavra de Deus. Abram os vossos corações e deixe entrar a luz do Evangelho de Jesus Cristo, que tem poder para te purificar de todos os seus pecados, transformar você em uma nova pessoa, te salvar da condenação eterna e te levar para as moradas celestiais. Estimados irmãos em Cristo, nesta noite abençoada, estarei dando continuidade à série Salvação. Esta será a 7ª parte e abordarei o título sobre o arrependimento. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Objetivando tornar mais nítida a explanação desta noite, eu irei abordar 5 definições da palavra arrependimento. Então, nós agora teceremos 5 definições do que quer dizer a palavra arrependimento para entrarmos na explanação desta noite. Muito bem. Primeira definição de arrependimento. Palavra grega metanoia. Eu gostaria que você gravasse essa palavra grega metanoia. Nós iremos abordar muito ela nesta noite. Palavra grega metanoia, que significa mudança na forma de pensar. Em sentido teológico e ético, refere-se a uma alteração fundamental e total do coração humano, que anteriormente, rumando para todo e qualquer tipo de pecado, passa agora a orientar-se em direção a Deus. Segunda definição. O arrependimento é uma graça do Espírito Santo de Deus, pela qual o pecador é movido a humilhar-se interiormente e é reformado visivelmente, ou seja, exteriormente. Terceira definição. O arrependimento é uma dádiva de Deus. Nós vamos encontrar isso lá em Atos, capítulo 5, versículo 31, Atos, capítulo 11, versículo 18, e Romanos, capítulo 2, versículo 4. Quarta definição da palavra arrependimento. Palavra hebraica que vem da raiz nahan, significa uma mudança de ideia ou de propósito. E a quinta definição, no grego, metanoia, que significa mudança de mente, remorso, conversão. No Novo Testamento, o termo expressa uma mudança de atitude radical. Eu gostaria que você observasse bem esse contexto. Metanoia, que significa mudança de mente, remorso, conversão. No Novo Testamento, o termo expressa uma mudança de atitude radical. É impossível haver o processo de conversão sem haver arrependimento de pecados. Sem o arrependimento não há salvação. Versículos básicos para você verificar depois na sua Bíblia, em sua casa.
Anote lá. Mateus, capítulo 3, versículos 8 e 11. Marcos, capítulo 1, versículo 4. Lucas, capítulo 15, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Hebreus, capítulo 6, versículo 1. E Hebreus, capítulo 12, versículo 17. Devido à grande significância dessa palavra arrependimento, presta atenção, já começa a prestar atenção. Eu irei repetir a primeira e a quinta definição. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção na primeira e na quinta definição. E diz assim: palavra grega, metanoia, primeira definição, que significa mudança na forma de pensar. Em sentido teológico e ético, refere-se a uma alteração fundamental e total do coração humano, que, anteriormente, rumando para todo e qualquer tipo de pecado, passa agora a orientar-se em direção a Deus. E a quinta definição, no grego, metanoia, que significa mudança de mente, remorso, conversão. No Novo Testamento, o termo expressa uma mudança de atitude radical. É impossível haver o processo de conversão sem haver arrependimento de pecados. Sem o arrependimento não há salvação. Grave bem isso. Sem o arrependimento não há salvação. Amém? Muito bem, meu querido. Objetivando uma melhor compreensão nesse início de exposição sobre esse título arrependimento, eu vou ter que fazer uma breve contextualização. Isto porque, preste atenção, não existe arrependimento sem fé e não existe fé sem arrependimento. Essas duas palavras andam acorrentadas, elas andam de braço dado e não desgrudam uma da outra. Para haver a fé, precisa haver arrependimento. E para haver arrependimento, precisa haver a fé. Então, vamos contextualizar para você compreender. Presta atenção. Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 9, e Atos, capítulo 16, versículo 30 e 31. Nos diz assim, Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10. Diz assim, porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Então presta atenção. Agora vamos para Atos, capítulo 16, versículos 30 e 31. E nos diz assim, e, conduzindo-os para fora, disse, senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Esse crê aqui expressa o quê? Expressa uma fé concreta, uma fé direta, uma fé que vem do coração e ela se traduz em quê? Em um arrependimento. Então,
contextualizando, por que eu iniciei com esses versículos? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 e Atos capítulo 16, versículos 30 e 31. Meu querido, a fé e o arrependimento, as duas palavras, elas andam intrinsecamente interligadas. Embora a fé seja a única condição para a salvação, conforme exposto, o arrependimento está ligado à fé de modo inseparável. Por quê? Presta atenção. Não tem como você ter fé sem se arrepender. Uma vez que você tem fé, você vai o quê? Você vai se arrepender. Então a fé leva você ao arrependimento. Porque você tem fé, você vai se arrepender de algum pecado que você já fez. Você vai se arrepender daquilo que você fez. Então você vai colocar o quê? A sua fé em prática. Uma vez que ninguém é capaz de se arrepender verdadeiramente sem uma medida de fé. Além disso, o arrependimento só alcança profundidade total quando o pecador percebe, por meio da fé salvadora, a grandeza da graça do Deus contra o qual pecou. Então preste atenção aqui. Você só pode operar essa fé salvadora, quando você sente no âmago da sua alma a grandeza da santidade de Deus e o que você fez. Então o pecador, agora, ciente de que pecou primeiramente contra Deus, nós vamos ver que todo pecado que nós cometemos, primeiro nós cometemos ele contra a santidade de Deus. Então agora o pecador, ciente de que pecou, ele vai gerar essa fé salvadora e vai se arrepender, crendo no sangue de Jesus Cristo, para que haja o quê? A transformação interna que vai refletir na metanoia, na mudança de mente, vai repetir numa mudança radical da sua atitude. Porém, meus queridos, por que eu fiz questão de ler as duas definições, a primeira e a segunda? Porque geralmente não é isso que nós vemos hoje em dia. Não! Nós vemos as pessoas agindo de forma tal, né? Se entregando para Jesus, indo para a igreja, mas não existe mudança. Você não vê a metanoia, você não vê a mudança de mente, você não vê uma mudança radical, e eles continuam da mesma maneira, sem mudança. Não houve arrependimento, não houve a fé salvadora. Como nós vimos, existe uma mudança radical, e é isso que nós vamos abordar. Por quê? Sem uma mudança radical, não existe salvação. O que aconteceu lá na igreja primitiva? Por que eles chamavam tanto a atenção do pessoal que estava de fora? Porque eles eram diferentes, meus queridos. Os cristãos primitivos, era tanta diferença, a mudança radical, a metanoia, a transformação da mente, que o povo ficava, eu quero ser igual a eles, eu quero ter essa mudança. Aí você vai se arrepender e a fé salvadora vai fazer com que você seja transformado em uma nova pessoa. Oh, glória seja dada aos nomes do Senhor Jesus Cristo, amém? Muito bem, nós vemos aqui
É importante você observar, ainda na contextualização, ainda contextualizando, nós vemos que sempre quando você peca, primeiro você peca contra a santidade de Deus. Todo pecado que nós cometemos primeiro contra a santidade de Deus. Porque ele é santo, santo, santo. Vemos aqui em Gênesis, capítulo 39, versículo 9b. Diz assim: como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? Foi lá naquela passagem, quando a esposa de Potifar estava dando em cima de José, certo? Que você já deve ter escutado a ministração passada, a quinta série, quando nós abordamos José, né? Então, a esposa de Potifar estava dando em cima de José, e José falou para ela: como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? Olha só, José não falou que ia pecar contra Potifar, José não falou que ia pecar contra ela, não. José falou que ia pecar contra Deus. É a consciência que o verdadeiro cidadão dos céus tem, que todo pecado primeiro atinge a santidade de Deus. Você precisa saber disto nesta noite, que todo pecado que você comete, primeiro você comete ele contra a santidade de Deus. Depois que você vai atingir aquela pessoa, aquele jovem, esposo, esposa, qualquer coisa. Mas primeiro você peca contra a santidade de Deus. E temos também mais um exemplo em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7a. Abordando a passagem de Davi. E Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Então veja só. Foi naquele período quando Davi cometeu aquele adultério com Betseba, que você já conhece a história, e mandou ainda matar o esposo de Betseba, que era Urias. Você pega todo o contexto ali de 2 Samuel, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, você lê depois na sua casa, 2 Samuel, capítulo 12, 13 e 14, que tem toda essa história de Davi, quando ele comete adultério com Betseba e manda matar Urias, que era o esposo de Betseba, e fica com Betseba. Então o que ele diz? E Davi disse a Natã, quando Deus usa Natã, e Natã vai lá e tira a máscara de Davi e conta todo o pecado. E Davi fala: pequei contra o Senhor. Davi não fala que pecou contra Betseba, nem que pecou contra Urias. Não. Ele diz o quê? Pequei contra o Senhor. Então, querido, seguramente Davi encontrou mais amargor no arrependimento do que jamais encontrou satisfação com Betseba. Então o que acontece? Nunca se esqueça do que eu vou lhe falar agora. Todo pecado que você comete, primeiro você comete ele contra a santidade de Deus. É por isso que você tem que se arrepender. E é por isso que o título dessa ministração hoje é arrependimento. Amém? Aleluia. Muito bem. Dito isto, vemos que o arrependimento é uma graça requerida sob o Evangelho. É oportuno abordar que Cristo, no seu primeiro sermão, lá em Mateus, capítulo 4, versículo 17, nos deixa bem claro: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, o arrependimento, Jesus já começou. Quando ele começou a pregar, ele já falou: arrependei-vos. Existe a necessidade clara e patente de ocorrer a metanoia,
de ocorrer uma mudança radical na sua mente, de ocorrer uma mudança radical nos seus procedimentos, você tem que mudar radicalmente. Ah, mas veja só, vai ser devagar. Meu querido, cada um tem um processo de mudança. O seu processo de mudança pode ser vagarosamente, como pode ser como o apóstolo Paulo. Mas vai ter que acontecer a mudança. O que não pode é você continuar do mesmo jeito que você era, sem mudança nenhuma. E é o que nós estamos vendo muito aí. Muitas igrejas, muitas pessoas entram para determinadas religiões e não existe mudança. Aquilo que ele era, continua. A vida dele continua tranquila. Vai para a igreja com a biblinha debaixo do braço, entrega o dízimo e toma a Santa Ceia e tá tudo mil maravilha. E você vê, não tem mudança nenhuma. É o sistema religioso que impõe isso na pessoa. O sistema religioso faz com que a pessoa fique cega. Mas está na hora do sangue de Jesus Cristo derrubar esse sistema religioso que nós estamos vendo espalhado pelo Brasil inteiro, e não só no Brasil, querido, pelo mundo. O sistema religioso de placa. Todo mundo agora tem que ter uma placa. Querido, eu já falei para você e vou falar 500 mil vezes. Placa não leva ninguém para o céu. O verdadeiro evangelho não tem placa. Pegue a Bíblia, leia e me diga qual era a denominação, a placa dos apóstolos. O que os apóstolos pregavam? Pregavam Jesus Cristo, querido, e o arrependimento. Não existe placa, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Universal. Não é isso. O verdadeiro evangelho pega a salvação em Jesus Cristo. Agora você tem que estar o quê? Irmanado. E para você estar irmanado em assembleia, necessariamente você tem que saber que a igreja é você, querido. O Espírito Santo habita dentro de você. Não é em 4 paredes, não. Nós somos o templo do Espírito. Aleluia! Aleluia! Depois que Jesus Cristo morreu lá na cruz, meu amado, depois que ele morreu, verteu o seu sangue, nós somos o templo do Espírito. Você é o templo do Espírito. Não existe mais barreira. Você entra em contato. O sangue de Jesus Cristo agora, não há mais barreira entre você e Deus. O sangue de Jesus Cristo te faculta você se ajoelhar no seu quarto e falar diretamente com teu Deus. Aleluias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Está na hora de nós jogarmos por terra esse sistema religioso do fã-clube. Está na hora de cair por terra, mas ele está caindo. Temos que pregar a graça, a nova aliança em Jesus. Você precisa ler Romanos, precisa ler os evangelhos, a carta de Paulo, onde ele deixa bem claro que nós estamos vivendo a nova aliança. Os gentios, você é gentio. Você está debaixo da nova aliança, meu querido. Debaixo do sangue. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Então vamos lá. E o ponto-chave desta ministração, arrependimento. Quando suas palavras de despedida deixou os seus discípulos, ele ascendeu aos céus. Foram no sentido de que, então, quando Jesus estava junto com os seus discípulos, que ele ascendeu aos céus, o que ele falou para os seus discípulos? E que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então,
terminando essa breve contextualização, vamos para o texto. Agora vamos para o texto. E diz assim: E ele disse-lhes: Estas palavras são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome, em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Muito bem. Cristo foi visto 5 vezes no mesmo dia em que ressuscitou. Por Maria Madalena, sozinha no jardim, João capítulo 20, versículo 14. Pelas mulheres, quando foram contar os discípulos, Mateus capítulo 28, versículo 9. Por Pedro sozinho, Lucas capítulo 24, versículo 34. Pelos 2 discípulos a caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, versículo de 13 a 32. E agora, à noite, pelos 11, fato este que está sendo relatado. Então, essa quinta vez, essa leitura que nós acabamos de fazer do texto base. A grande verdade do Evangelho, a respeito da morte e ressurreição de Jesus Cristo, deve ser divulgada aos filhos dos homens. Então, a missão de todo aquele que é nascido de novo, que já se arrependeu, que já sofreu uma metamorfose, que já sofreu a verdadeira metanoia, qual que é agora a grande incumbência dele? Divulgar a todos os filhos dos homens a morte de Jesus Cristo, a ressurreição e o arrependimento de pecados. Essa é a grande missão nossa na face dessa terra. Portanto, era conveniente que Cristo padecesse conforme está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Pois os conselhos divinos deveriam ser cumpridos e cuidados deveriam ser tomados para que nenhuma palavra de Deus caísse por terra. Então nós vemos que desde lá do Gênesis, eu já abordei essas 6 partes. Se você for ver a parte 1, 2, 3, 4, 5 e a 6ª, nós vemos o quê? O contexto da salvação, todo um contexto que onde Jesus viria, nosso eterno Salvador, para o quê? Para concluir a nossa salvação aonde? Lá na cruz do Calvário. Então teve todo um contexto, todo um caminho a ser percorrido. E nesse caminho, cuidados deveriam ser tomados para quê? Para que a Escritura se cumprisse cabalmente como foi determinado por Deus. Então, todos os acontecimentos determinados na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, teve que acontecer e tiveram o seu ápice aonde? Lá no Calvário. Vão e contem ao mundo que Cristo padeceu conforme estava escrito a seu respeito. Vão, preguem Cristo crucificado. Não sinto vergonha da cruz. Não se envergonhem de um Jesus sofredor.
digam o que ele sofreu e por que ele sofreu. E como todas as escrituras do Antigo Testamento se cumpriram nos seus sofrimentos. Então, eu quero pegar aqui uma deixa nesse momento. Por quê? Presta atenção. Já existe, não é de hoje, uma falácia de que existe dois Cristos. Meu querido, desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus tinha o plano da salvação já predeterminado em quem? Em seu filho Jesus Cristo de Nazaré. O Cristo ressuscitado, quem que é o Cristo ressuscitado? É Jesus de Nazaré. Mas existe já algumas pregações, inclusive pessoas com doutorado em evangelização, né? Mestrado em ciências evangélicas, pregando dois Cristos. Cuidado! Só existe um Cristo, desde o Gênesis ao Apocalipse, o mesmo Filho de Deus, que é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aquele que foi lá na cruz, que é o Jesus de Nazaré, ele também era Deus. Presta atenção, naquela passagem quando ele disse que se ele quisesse, ele pediria ao Pai, e o que o Pai mandaria? O quê? Uma miríade de anjos, tá? Então, ele é Deus. Então, como é que agora existe uma falácia por aí, que eu já estou escutando um montão de pregações? Não, mas existe dois Cristos. Jesus de Nazaré é um e o Cristo ressuscitado é outro. Meu querido, isso é falácia. Não entra nesse joguinho de palavras. Joguinho de pessoas que quer te persuadir. Só existe um. Ele veio, nasceu da Virgem Maria, viveu aos 33 anos, foi para a cruz, conforme nós lemos, morreu crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, e ele está à direita de Deus. Ele é o mesmo, ele venceu a morte. Então não existe dois Cristos. Existe um Cristo, que é o meu e é o teu Salvador. E lá no versículo 47 ele diz o quê? Para que se pregasse o arrependimento aonde? Em nome dele. E diz aqui, e que em seu nome se pregasse o arrependimento. É o mesmo Cristo. Então não existe essa história de dois Cristos, como eu tenho escutado em algumas pregações, inclusive de pessoas muito qualificadas. Entre aspas, essa qualificação é entre aspas. Só existe um. O Filho de Deus é um só. Desde que ele foi programado lá, que Deus, lá no Éden, já tinha o plano da salvação. Durante todo o percurso, ele veio caminhando, nasceu, morreu, ressuscitou. É o mesmo. Não existe dois Cristos. Isso é falácia. E nós estamos aqui para pregar o evangelho e combater as falácias. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. O grande dever do evangelho, que é o arrependimento, deve ser reforçado aos filhos dos homens. O arrependimento do pecado deve ser pregado em nome de Cristo e por sua autoridade. Todos os homens, em todos os lugares, devem ser chamados e ordenados para que se arrependam. Atos capítulo 17, versículo 30. É muito importante você gravar isso aí. Vão e digam ao mundo culpado. O mundo é culpado por quê? Porque o mundo está debaixo do pecado. É por causa disso que ele é culpado. E é por causa disso que tem que haver o arrependimento. Vão e digam ao mundo culpado que é condenável no tribunal de Deus, que o trono real aprovou um ato de indenização, cujo benefício todos os que se arrependem e creem terão. Então, existe uma escapatória. O mundo, meu amigo,
jaz no maligno. Você nasceu sob o pecado e há uma necessidade de você se arrepender. O sangue de Jesus Cristo, ele purifica você de todo o pecado. Você tem que ter a fé e essa fé vai gerar o arrependimento e agora você vai ser o quê? Você vai deixar de ser criatura. Presta atenção, é muito importante. Quando você crê realmente, exercita a sua fé e se arrepende, você deixa de ser criatura e passa a ser filho. Tá? Então, todo mundo fala, eu sou filho de Deus. Que história é essa? Não, meu amigo, você é criatura. Enquanto você não exerce o verdadeiro arrependimento, você não é filho de Deus, não. Você é criatura de Deus. Filho é somente aquele que se arrepende, aquele em que houve o verdadeiro metanoia, em que houve a verdadeira mudança de mente, ou uma mudança radical. Aí sim. E todo filho vai ser o quê? Herdeiro dos céus. Agora você é o quê? Cidadão dos céus. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Ninguém será isento das obrigações que o Evangelho coloca sobre os homens, para que se arrependam, nem estarão excluídos daqueles inestimáveis benefícios que estão incluídos na remissão dos pecados, exceto aqueles que, por sua descrença e impenitência, colocam uma trava na sua própria porta. Então, todos os homens estão com a chance de se arrependerem. Basta crer, exercitar a fé e se arrepender. E quando você não faz isso, o que acontece? Você coloca uma trava na porta. Por quê? Não existe a metanoia, não existe a mudança de mente, não existe essa mudança radical. E sem essa mudança radical, o que acontece? Não há salvação. Você compreendeu por que tem que haver a metanoia? Por que tem que haver a mudança radical? Porque sem essa mudança radical, não há salvação, querido. Tem que haver. Tem que haver. Você tem que deixar de ser um cidadão deste mundo e passar a ser um verdadeiro cidadão dos céus. Agora, veja só, preste atenção, com novos procedimentos. Nós vamos ver mais na frente vários frutos do Espírito e várias obras do Espírito. Por quê? O verdadeiro cidadão do céu agora ele vai se portar diferente. Ele não é igual ao mundo. Não. Ele é diferente do mundo. E se você está de braço dado com o mundo, você só tem um destino. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Olha, meu querido, é a palavra de Deus. Leia a sua Bíblia, que você vai ser enquadrado perfeitamente. Todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, ponto. Ponto. O arrependimento entrou em cena pelo Evangelho. Cristo adquiriu, por seu sangue, a segurança de que os pecadores que se arrependem serão salvos. Eu vou repetir esse pedacinho para você gravar na sua mente. O arrependimento entrou em cena pelo Evangelho. Cristo adquiriu através de quê, meu querido? Através de quê? Por seu sangue, através do sangue dele lá no Calvário, a segurança de que os pecadores que se arrependem serão salvos. É a segurança que a palavra te dá. Se você se arrepender realmente, você será salvo. Preste atenção. Como é produzido o arrependimento? A maneira pela qual o arrependimento é produzido. Existem duas formas. A, em parte, pela ministração da palavra de Deus, e B, diretamente pelo Espírito de Deus. Vamos lá. A, em parte pela ministração da palavra de Deus. Veja Atos capítulo 2, versículo 37. E diz assim: Ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração
e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens e irmãos, o que faremos? A palavra pregada é a ferramenta que Deus utiliza para produzir arrependimento. A palavra pregada é comparada ao martelo e com fogo. Você vai ver isso lá em Jeremias, capítulos 23, versículos 29. Um quebranta, o outro derrete o coração. Quão grande bênção é receber a palavra de Deus, cujo poder é tão grande. Então agora vamos para o segundo. A segunda forma de produzir arrependimento é através de quê? Através do Espírito de Deus. Atos, capítulo 10, versículo 44. Enquanto Pedro falava ainda estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Então, os ministros, os pregadores, são apenas gaita de foles e órgãos. É o Espírito Santo que, soprando neles, usando eles, torna eficazes as suas palavras. Então, quem está ministrando aqui nesse momento que você está escutando, é o quê? É o corpo de alguma pessoa sendo usado por Deus para o quê? Para transmitir o evangelho. Aí o Espírito usa essa palavra, toca o seu coração e você o quê? Se arrepende. Você o quê? Brota a fé. Aí vai existir o quê? A metanoia, uma mudança de mente. O Espírito Santo na palavra ilumina e converte. Quando o Espírito Santo toca um coração, este se dissolve em lágrima. Querido, eu preciso te fazer uma perguntinha. Faço-lhe uma pergunta nesta hora. Você já sentiu a presença do Espírito Santo realmente em sua vida? Você já teve a sua vida transformada pelo Espírito Santo? Você já nasceu de novo? Você já sofreu a verdadeira metanoia? A metanoia já aconteceu em sua vida? Você já teve a sua mente mudada? É oportuno citar algumas passagens da palavra de Deus que frisa sobre o arrependimento. Eu vou citar 3 passagens aqui que vai ser como um exercício para você gravar em casa. Então, olha só. Exercício de casa para você, tá? Um exercício de casa para você pegar a sua palavra. E 3 passagens muito significativas sobre arrependimento. Primeira, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O segundo exercício para você gravar, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25 e 26, e diz assim: instruindo com mansidão os que se opõem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e voltem a si, livres do laço do diabo, que os mantém cativos e submetidos à sua vontade. Terceiro exercício para você gravar na sua casa. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, e diz assim: o Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns homens a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, meu querido, Deus é longânimo. Sabe o que é longânimo? É aquela pessoa que tem a paciência bem extensa. Ele é longânimo, ele é paciente. Veremos o que aconteceu com Judas Iscariote. Presta atenção. Esse é o arrependimento falso. É o que tem acontecido muito.
remorso, mas não é o arrependimento que gera metanoia. É o arrependimento de Judas. Este é o arrependimento que não provém do coração. Esse arrependimento veio o quê? Da boca para fora. É um tipo de remorso. Uma coisa é ser o pecador aterrorizado. Outra é ser o pecador arrependido. Então, querido, presta atenção. Existem dois fatores muito interessantes. Uma é o pecador quando ele está com terror. Ele está com medo da morte, quando tem uma checagem, uma notícia, que ele está com uma doença já em estado terminal, e houve uma batida e ele está sabendo que não vai escapar, ou alguma coisa que aconteceu que ele fica o quê? Aterrorizado. E muitas das vezes, essa pessoa que está aterrorizada, ela faz promessa para tudo quanto é santo. Para Deus, para santo, ele promete tudo. Ele está aterrorizado. Foi o caso de Judas. Outra coisa é o pecador que está arrependido. Ah, querido, existe uma diferença. O sentimento de culpa é suficiente para gerar terror na pessoa. E muitas vezes, essa pessoa com aquela culpa, o que ela faz? Aí é mais desgraça que você vê, né? Ela pega e acaba com ela, acaba com a família, e se mata, e se joga debaixo do carro, se joga de uma ponte, né? Se mata, mata filho, mata vizinho. Isso é o quê? Ela está aterrorizada. É o remorso. E o que acontece? Muitas das vezes, ela vai e se suicida. O verdadeiro arrependimento depende da ocorrência de mudança de coração. Depende de uma metanoia. Mas assim como tem o arrependimento falso, também nós temos o arrependimento verdadeiro, que é o que você precisa experimentar. O que não fará o pecador? Que votos não fará quando sabe que vai morrer? E que irá comparecer perante o trono do juízo? Olha, é triste te dizer, mas muitas das vezes essa palavra morte, quando soa perto da pessoa, ela fica aterrorizada, sai fazendo votos para São Pedro, São João, São Mateus, São José, tudo. Passa um aqui, ela aceita, e outro... Porque ela está aterrorizada pelo medo. Ela não tem a tranquilidade. Não é aquele coração que está tranquilo. Mas você precisa, hoje, ter um coração tranquilo, que você não vai ficar aterrorizado na hora da morte, não. Você vai ficar tranquilo. Porque, de qualquer maneira, eu quero que você saiba que você vai morrer. Se ninguém te disse isso, eu vou falar mais uma vez para você. Você irá morrer. Você não sabe se vai ser hoje, amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, esse ano, daqui a 10 anos, ou daqui a 30 anos, ou daqui a 50 anos. Uma coisa eu vou deixar bem claro a você. Você irá morrer. E aí? E na hora da morte? O que irá acontecer? Meu querido, que o Senhor tenha misericórdia de nós hoje. Que hoje aconteça a verdadeira metanoia. Que você realmente mude de vida. Que haja transformação de mente e uma mudança radical e você passe a ser um verdadeiro cidadão dos céus. Vamos agora para o verdadeiro arrependimento. Mateus 27, capítulo 27, versículo 3. Esse é o arrependimento falso. Corrigindo, verdadeiro arrependimento. Mateus, capítulo 12, versículo 41. Os homens de Nínive se levantarão no juízo
com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui um que é maior do que Jonas. Agora vamos lá. Jonas capítulo 3, versículos 5 e 8. E diz assim: assim as pessoas de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Mas os homens e os animais sejam cobertos de pano de saco e clamem poderosamente a Deus. Sim, convertam-se cada um do seu caminho mau e da violência que está nas suas mãos. Então, o que aconteceu aqui? Jonas, você conhece a história de Jonas? Deus pegou ele para pregar lá em Nínive, ele se rebelou, e você já conhece a história, né? Entrou naquele barco, e Deus mandou uma tempestade, e os marinheiros lá jogaram ele dentro da água, o peixe pegou ele, e depois ele orou, e Deus jogou ele em Nínive de novo. Aí ele foi pregar. E o que aconteceu? Com a pregação de Jonas, não somente o rei, mas todas as pessoas de Nínive se arrependeram. Então houve o quê? Houve um verdadeiro arrependimento, tá? Então os ninivitas, realmente eles reconheceram que eles estavam o quê? Procedendo, o caminho deles estava mal, era mal constantemente perante o Senhor. Cada um converta-se do seu mau caminho e da violência que está em suas mãos. Então o rei proclamou um jejum. Todo mundo, animais, crianças, homens, velhos, fazer um jejum, proclamou, e houve um verdadeiro arrependimento. Esse, querido, é o arrependimento onde existe a metanoia, a mudança de mente, uma alteração realmente radical. O texto nos diz, em Lucas, capítulo 24 e versículo 47, e que em seu nome se pregasse o arrependimento. Se pregasse o quê? O arrependimento. Se pregasse o quê? O arrependimento. Se pregasse o quê? O arrependimento. E a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Querido, temos que pregar o arrependimento. Lemos em Mateus, capítulo 3, versículo 8. Dai, pois, frutos dignos de arrependimentos. Lemos em Atos, capítulos 26, versículo 20. Paulo falando ao rei Agripa. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e de Jerusalém e por toda a região da Judéia, e então aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então, aqui em Mateus, nós vemos o quê? Ele falando que nós devemos o quê? Dar frutos dignos de arrependimento. E nós vemos Paulo em Atos falando o quê? Que nós devemos o quê? Fazendo obras dignas de arrependimento. Outrora, eu conversando com uma senhora colega minha, ela tinha me pedido, já em mais de um ano, que eu fizesse uma explanação de alguns frutos dignos de arrependimento. Meu querido, agora eu aproveitei essa explanação para tecer alguns frutos dignos de arrependimento e algumas obras dignas de arrependimento. Então vamos lá. É claro que são inesgotáveis. A Bíblia está repleta de obras e de frutos que o verdadeiro cristão, agora que aconteceu a metanoia, que ele deve praticar. Mas eu separei aqui 10 passagens bíblicas onde você, que agora sofreu a verdadeira metanoia, você vai ler e você vai procurar praticar. Veja bem,
Primeiro, Apocalipse 1, versículo 3 está escrito assim: abençoado é aquele que lê, aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda estas coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, veja só, você tem que ler, você tem que ouvir e você tem que o quê? Guardar a palavra de quem? Da profecia. Olha, presta atenção. É da palavra de Deus. Não é sair por aí caçando petralhada, caçando profetada. Não. Meu amigo, entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai lá que o Deus vai falar com você na tua palavra. Ainda, número 1, Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 40. Segundo, Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 e 2, que diz assim, Colossenses: então, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas que são de cima, e não as que são da terra. Muito importante. Então, agora que você já sofreu a metanoia, busque as coisas que são de cima. Terceira, Colossenses, capítulo 3, capítulo 18 e 19. Isso é para você ver na sua casa. Os frutos e as obras do Espírito. O quarto, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. O quinto, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. O sexto, Hebreus, capítulo 12, versículo 14. O sétimo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. O oitavo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 22. O nono, que eu faço questão de ler, que fala sobre o perdão, porque agora que você sofreu uma metanoia, você tem que perdoar. Então, o nono e o décimo, eu vou fazer questão de ler. O nono, fruto do Espírito ou obra do Espírito que você tem que praticar. Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu possa perdoar as vossas transgressões. Mas, se vós não perdoardes, nem o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas transgressões. Você viu? Então você que sofreu a verdadeira metanoia, que se arrependeu, agora você tem que te perdoar. Ah, mas veja só, Paulo, você não sabe o que ele fez comigo. Você não sabe o que ela fez comigo. Você não sabe o que... Meu amigo, eu quero te dizer uma coisa. Independentemente do que tenham feito com você, presta atenção. Independentemente do que tenham feito com você, você tem que perdoar. Se você não perdoar, você também não será perdoado por Deus. E quem não perdoa, olha, não tem parte nenhuma com os céus. Que fique bem claro. Eu não quero saber o que aconteceu com você. Você tem que perdoar. É esposo, é esposa, é filho, é no trabalho, não interessa. Você tem que perdoar. Sabe por quê, querido? Que se você não perdoar, sabe o que acontece? Deus também não vai perdoar você. Olha aí. E como é que fica? O verdadeiro arrependimento, aquela mudança de mente chamada metanoia, se lembra que nós estamos falando desde o começo dessa pregação, dessa ministração? Aquela mudança de mente que você sofreu, ela vem com uma carga de perdão. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Perdoai, querido, perdoai. E o décimo, João,
capítulo 15, versículo 12. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha só, meu amigo, é a palavra-chave. Não adianta. Temos que amar, temos que perdoar. E eu vou passar mais alguns, presta atenção, mais alguns frutos, mais uma relação de frutos e obras dignas de arrependimento para você ler na sua casa. Você vai estar recheado de coisa para ler. Anote aí. Romanos, capítulo 8, versículos 13 e 14. Romanos, capítulo 6, versículo 11. Romanos, capítulo 13, versículos 12 a 14. Colossenses, capítulo 3, versículos 20, 21 e 22. Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 6. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22 a 25. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 a 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 26. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. E a relação dos frutos e obras dignas de arrependimento, frutos e obras, tem muito na Bíblia. Sabe o que acontece, querido? Você tem que ler a sua Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Um dos frutos dignos de arrependimento é esse aqui que eu vou dizer para você, olha. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 22. Olha só, presta atenção. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos quer dizer manter a alegria sempre. Orai sem cessar. Você tem que orar sempre. Em todas as coisas dai graça. Você tem que agradecer sempre. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o espírito. Então você tem que estar sempre com o espírito aflorado na sua vida. Não desprezeis a profecia. A profecia aqui é a palavra de Deus. Examinai todas as coisas, retende o que é bom. Então você tem que examinar, querido. Tudo que você escuta, tudo que você ouve. E você precisa abster-se de toda aparência do mal. Então você está vendo? Isso tudo é o quê? São frutos e obras dignas de arrependimento. Sua vida precisa ser consagrada. Você precisa ler a palavra de Deus. Todos esses frutos e obras aqui estão aonde? Estão na Bíblia, querido. É porque você precisa, primeiramente, sofrer uma metanoia. Depois que você sofrer realmente uma mudança de mente, uma mudança radical nas suas atitudes, aí o Espírito Santo que habita em você, que você é o templo, agora você vai ter o quê? Vontade de ler a palavra de Deus. E eu te digo para você que está me escutando nesta noite, você que não tem tempo para ler a Bíblia, tem tempo para fazer muitas das coisas, mas não tem tempo para ler a Bíblia. E você que não tem vontade, acontece de tudo, mas você não tem vontade. Preste atenção. Você ainda não sofreu a verdadeira metanoia. Você ainda não sofreu o verdadeiro arrependimento. Ainda não houve uma mudança radical na sua vida. Uma das prioridades daquelas pessoas que realmente, presta atenção, que realmente sofreram uma mudança radical na sua vida, que sofreram uma mudança de mente, é ter vontade de ler a palavra de Deus. Aleluia! Para quê? Para você alimentar a sua alma. Se você não alimenta a sua alma, você só anda na carne. E quem anda na carne não pode satisfazer a vontade do Espírito. Quem anda na carne é inimigo de Deus. E agora? Me explique. Explique
Então, querido, que a metanoia realmente aconteça na sua vida. Veja que fato importante aconteceu no arrependimento do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 17. E ele, caindo em si, disse: meu amigo, para ver o verdadeiro arrependimento, primeiro você tem que cair em si. Assim como o filho pródigo caiu em si. Eu tô todo quebrado, comendo bolotas. Vou voltar para a casa do meu pai. Antes de acontecer o arrependimento, primeiro o pecador ele tem que o quê? Reconhecer que pecou. No arrependimento é preciso que o coração se sinta mal com o pecado que confessa. A confissão verdadeira que gera arrependimento deixa o homem com as impressões de um coração ferido. O sangue de Jesus Cristo agora vai fazer o quê? Vai curar essas impressões desse coração. Agora o sangue vai o quê? Vai fazer com que essa ferida, que esse homem arrependido, agora ele vai tornar-se o quê? Vai tornar uma nova criatura. Essa ferida que foi aberta pelo pecado vai ser fechada através do sangue. Oh, aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. A verdade de Deus e a justiça de Deus estão envolvidas no compromisso de perdoar o homem que se arrepende e confessa os seus pecados. Olha que palavra importante, meu querido. Olha que palavra importante. 1 João, epístola de 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É aí que entra o quê? A metanoia, a mudança de mente, uma mudança radical quando você confessa. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. O arrependimento real começa no amor de Deus e se completa no ódio ao pecado. Então aquela pessoa que se arrependeu, ele agora vai fazer o quê? Ela vai passar a ter ódio daquele pecado. Aquilo que ele fez, nunca mais. Agora ele sofreu uma verdadeira mudança de mente. No arrependimento há uma mudança no coração. O coração empedernido torna-se brando como a carne. Presta atenção. Satanás queria que Cristo provasse a sua deidade, transformando pedras em pães. Cristo tem operado um milagre muito maior, transformando pedras em carne. No arrependimento, Cristo transforma um coração de pedra em um coração de carne. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É agora. Cristo, através do seu sangue, transforma o seu pecado em metanoia, em uma mudança generalizada. Agora você vai ser transformado. O seu coração de pedra vai ser transformado em um coração de carne através do sangue de Jesus Cristo, através do arrependimento, através da fé que gera o arrependimento. O verdadeiro arrependimento reprova os que ficam a meio do caminho. Eles são apenas meio convertidos, só abandonando pecados grosseiros, mas sem que se tenha operado neles nenhuma obra intrínseca da graça. Então você veja, aquela pessoa, cometia vários pecados antes do arrependimento. Agora ela assim, não, vou deixar aquele pecadão, que tem pessoas que querem definir pecadinho e pecadão. Não, aquele pecado grande agora eu não faço mais. Mas, meu querido, tem que deixar todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado é uma afronta à santidade de Deus. Então você tem que realmente sofrer
uma metanoia. Nunca se esqueça disso que eu estou falando nesta noite. Esta palavra metanoia. Eu quero que você sonhe com metanoia. Eu quero que na hora do almoço você fale metanoia. Na hora da janta você fala metanoia. Na hora do café da tarde, metanoia. Tem que ter uma metanoia na sua vida. Uma mudança radical. Um arrependimento radical. Oh, aleluias. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. É oportuno deixar bem claro que Deus ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam. Então, meu querido, preste atenção. O arrependimento não é arbitrário, não. Não é deixado à nossa escolha se nos arrependemos ou não, mas é realmente uma ordem indispensável. Deus editou uma lei no Supremo Tribunal do Céu que determina que nenhum pecador será salvo, exceto o pecador que se arrepende. Eu preciso repetir esse pedaço para você. Presta atenção. O arrependimento não é arbitrário. Não é deixado à nossa escolha se nos arrependemos ou não, mas é realmente uma ordem indispensável. Deus editou uma lei no Supremo Tribunal do Céu que determina que nenhum pecador será salvo, exceto o pecador que se arrepende. Lemos em Atos, capítulo 17, versículo 30. Mas Deus fechou os olhos para o tempo da ignorância. E agora ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Querido e amado amigo ouvinte da palavra de Deus, há uma necessidade muito grande de acontecer o verdadeiro arrependimento na sua vida. Não adianta você ir para a igreja, estar andando com a Bíblia 10, 20, 30, 40, 50 anos, quando não aconteceu ainda a verdadeira metanoia, a verdadeira mudança de mente, a verdadeira mudança, uma atitude radical. Você precisa realizar essa mudança radical. Você precisa deixar de ser criatura para que a metanoia funcione em você, para que haja mudança de mente, uma mudança radical. Aí você vai passar a ser filho. Agora, filho de Deus, herdeiro dos céus, cidadão dos céus, você vai ser peregrino nessa terra, rumando para os céus. Que Deus te abençoe nesta noite. Que realmente a metanoia haja em cima da sua vida. Novamente. Nova mudança radical. Amém. Neste momento, vamos orar. Oremos. Bendito e eterno Pai, rendemos-lhe graças porque o teu nome é santo e por tuas imensas misericórdias para conosco. Ó soberano Deus, lhe agradecemos por haver falado aos nossos corações nesta noite. Que a sua palavra seja um bálsamo nos nossos muitos pecados e que possamos obedecer aos seus preceitos. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Fica conosco e guia-nos até as moradas celestiais. É o que te pedimos, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo e amigos
que têm nos escutado nesta oportunidade e que nos acompanham pelo YouTube. Neste momento eu desejo agradecer a todos os amados integrantes dessa abençoada rede de WhatsApp e também aos estimados irmãos e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pela paciência de haver me escutado nesta noite de domingo, que o Senhor nos concedeu para meditarmos em sua palavra. Agradeço também a você que recebeu esta gravação. Que todos tenham uma noite de paz e comunhão no recesso de vosso lar. Nos encontraremos em breve com a explanação da 8ª parte da série Salvação. Fiquem todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, meus queridos. Que Deus abençoe a todos. Amém.